Vamos nessa, um abraço para você que está do outro lado. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Sem Cortes, esse programa semanal, às terças-feiras, meio-dia. Quero agradecer mais uma vez a você que nos acompanha, agradecer o Bahia Notícias. Querido Igor, rapaz, o cara tá mais bonito ainda, velho, né? O cara tá numa moda, lançou uma moda agora aí, espetacular, tá bem jovem, mais ainda. Obrigado, velho, pela sua companhia aqui com a gente, pela sua ajuda, muito bacana. Agradecer também aos nossos apoiadores, o Bahia Notícias, através do Ricardo Luzbel, da Rebeca e de toda a equipe. Agradecer a Clínica Mais Cabelo, Terapia e Tratamento Capilar. Meu querido amigo Ivan Carilho Pinto Filho, do Núcleo de Urologia da Bahia, no Hospital da Bahia. E também aos nossos amigos do Gran Hotel Stella Maris, o melhor resort urbano de Salvador. A agenda dele é no pique, porque tem mais de 6 meses que eu venho tentando. Frei Fernando está aqui. Frei, sua bênção. Muito obrigado. Oi, Jeffrey. Eu que agradeço o convite por convidar para estar aqui. Agradeço também a participação de todos e do Igor também. Frei Fernando, que é um amigo da sociedade, um amigo da comunidade, da paróquia Nossa Senhora da Luz. Eu falei com o Frei antes se eu poderia perguntar tudo que eu tinha vontade. Ele disse que sim. Agora, e muita curiosidade minha também, tá? De algumas coisas ser leigo. Eu já faço parte da paróquia Nossa Senhora da Luz desde 2013. E eu estou trazendo o Frei aqui para ele falar, aproveitar que é o mês de junho, né? O mês dos santos, de São Pedro, de Santo Antônio, de São João, e a importância para a igreja. Primeiro, Frei, eu queria agradecer a sua presença, que você falasse um pouco da diferença entre padre, entre frei, porque muita gente pergunta, será que o frei é um padre é um frei? Bem, tem algumas questões que podem trazer um pouco de confusão para as pessoas, mas vamos tentar esclarecer. O padre é aquele que está vinculado com o sacramento da ordem. Então é o rapaz que entrou no seminário, que estudou filosofia, que estudou teologia e que recebeu o sacramento da ordem, que é um dos 7 sacramentos da igreja. Primeiramente foi ordenado diácono e depois ordenado padre. O frei, ele pode fazer o mesmo caminho, mas o frei está vinculado diretamente com uma congregação religiosa. Essa é a diferença. Enquanto o padre está vinculado com a questão do sacramento da ordem, o frei está vinculado com uma congregação religiosa. Então, geralmente, o frei não mora sozinho, mora ele, mais um, ou mais 2, ou mais 3, uma comunidade mais ampla. No caso, eu faço parte da Ordem de Nossa Senhora das Mercês, então, a comunidade religiosa, que moramos aqui na Pituba, o Frei Francisco, que é o superior da comunidade, o Frei Giovanni, de Minas Gerais, e também o Frei Alonso, espanhol, moramos aí juntos. Então, o frei é aquele que pertence a uma congregação religiosa. Em nosso caso, também somos padres. Então, enquanto membros de uma congregação religiosa, nós fizemos o estudo para receber o sacramento da ordem. Então, no nosso caso, somos padres e frades também. Entendi. Frei, o que é que leva uma pessoa a querer ser padre? Bem, no meu caso, pelo menos no meu caso, quando eu estava na minha cidade, eu sou do sul do Piauí, uma cidadezinha chamada Curimatá. Eu, pequeno, já estava inserido na vida da comunidade, já estava ali, ajudava a comunidade a crescer. E então me deixei perguntar, por que não eu? Um dia um padre celebrou a missa, esteve lá, que era frade também, mercedário. E aí no final da celebração ele perguntou, tem algum jovem aqui que gostaria de ser padre? Aquela pergunta ali no final da missa me deixou assim meio, por que não eu? E aí ele continuou dizendo, no final da missa, se tiver algum, me procure. E aí no final daquela missa fomos 3, eu e mais outros 2. Depois nós 3 continuamos fazendo encontro vocacional. Um deles hoje é pai de família, o outro é um padre diocesano e eu me tornei um padre religioso. Com que idade, Frei? Eu saí de casa, eu tinha 15 anos. O senhor ia para a missa todos os dias? Minha cidade só tinha missa, aliás, na primeira comunidade que eu participei, missa era uma vez por ano. Era o interior da minha cidade, o padre só conseguia ir uma vez por ano, porque eram muitas comunidades. Na minha cidade, na sede da cidade, tinha missa uma vez por semana. Então a gente ia à missa uma vez por semana. Tá, até chegar o Papa, eu queria que você falasse o seguinte, essa carreira, esse caminho até chegar a um Papa, quais são as etapas? Bem, vamos dizer daquilo que é o comum, né?
Então, primeira coisa, precisa ter o sacramento da ordem. Independente se é frei ou se é apenas padre, precisa ter o sacramento da ordem, que é o segundo grau do sacramento. Teve, então, o primeiro, que é o ordenado diácono, o segundo, que é ordenado padre, e o terceiro, que é ordenado bispo. De acordo com a caminhada do padre, aquilo que ele vai fazendo nas paróquias por onde passa, ou nas funções de governo ou funções administrativas, ele pode ser escolhido. Então, ele nunca diz, olha, eu quero ser bispo, né? Então, é alguém que vai dizendo, ó, tem tal padre, tem tal padre. Aí surge como que um questionário sobre a pessoa, que vai correndo aí em segredo, com outros padres, com alguns leigos também. E aí cada pessoa que recebe esse questionário responde como sigilo e em segredo, e responde para a Nunciatura Apostólica, que é o representante do Papa aqui no Brasil. Atualmente é Juan Battista de Quattro, o nome dele, um italiano. A partir dessa caminhada, das respostas desse questionário, pode ser que aquele padre seja escolhido para ser bispo. Então, aí, além de receber o sacramento da ordem no primeiro grau, que é diácono, no segundo, que é o padre, ele vai receber o terceiro grau, que é o bispo. Enquanto bispo, pode ser que ele esteja numa função de auxiliar outro bispo, que seja o titular, ou pode ser que ele esteja como titular numa diocese menor. E à medida que ele vai caminhando, certamente a fama vai se espalhando, e aí vai passando de uma diocese menor para uma maior, até chegar talvez numa arquidiocese. Depois dessa caminhada até chegar numa arquidiocese, pode ser que seja escolhido pelo Papa para se tornar cardeal. Aí, digamos, dentro do grande grupo dos bispos, tem aqueles que são os arcebispos e aqueles que são chamados para ser cardeal, que é um título. Não é mais um sacramento, um grau do sacramento da ordem, né? Mas é um título. Aí, se faz parte, se chega a ser cardeal, pode participar do conclave. E aí, geralmente, é desse grupo aí de cardeais que se elege aquele que vai ser o Papa. Rapaz, é uma estrutura... É uma caminhada longa. É uma caminhada... Quanto tempo que desse percurso aí, Frei, pode chegar a um Papa? Depende muito, porque na regra da igreja, hoje, para se tornar bispo, para se tornar padre, tem que ter pelo menos 25 anos. Para chegar a ser bispo, tem que ter pelo menos 45 anos. 45 anos de idade. De idade. Se a pessoa, digamos, tem 2 anos de ordenado padre e já chegou a 45 anos, pode ser que seja escolhido para ser bispo, né? Depois de bispo, não tem assim uma regra. Tem que ter tal quantidade de tal idade para poder ser um arcebispo ou receber ou ser chamado para ser cardeal. Então, como essas outras partes são escolhas, não é a pessoa que diz, olha, eu quero. Como são escolhas, depende sempre de cada situação. Agora, meu querido Igor, vamos para o segundo corte aí. Eu queria que o senhor falasse o seguinte: se o senhor assistiu Conclave... O filme? O filme. Não assisti, não. Mas soube? Soube do Conclave, sim. Se essa é realmente uma história real, que isso acontece nos bastidores, politicagem, enfim. E por que se escolhe o Papa com uma idade muito avançada? Bem, primeiro sobre o filme, eu não assisti o filme. Mas posso compartilhar com vocês daquilo que eu ouvi de Dom Sérgio há 2 semanas atrás. Nós tivemos uma reunião de pastoral, e aí Dom Sérgio estava partilhando algumas coisas, aquilo que pode falar, porque tem também a parte que é em segredo, em sigilo, né? Daquilo que pode falar, ele estava partilhando conosco. Olha, se eu pudesse dizer uma palavra, eu diria que eu saí com minha fé mais fortalecida. Ele, pelo visto, ele tinha visto o filme Conclave, e ele partilhou conosco. Não tem nada daquilo que a gente viu no filme, com a questão de politicagem, de não sei o quê, e ele partilhava. Mesmo porque na sala de votação era todo mundo em silêncio. Então, cada um, digamos, no seu lugar, esperando o tempo para poder votar. A sala de votação é apenas para votação. Aquilo que se discute, aquilo que se fala, aquilo que se partilha, acontece antes, né? Então, acontece, digamos, na caminhada dos dias do conclave, né? Mas a sala mesmo de votação é apenas para votação. E por que sempre, na maioria das vezes, é um Papa que mais tem mais velho, idade, mais idade? Isso depende um pouco. Por exemplo, João Paulo II ele foi eleito com bem menos idade. Ele acho que tinha 58, alguma coisa assim, se eu não me engano. Mas depende.
como nós comentamos antes, que tem toda essa caminhada, essa trajetória, então pelo menos 25 anos para ser padre, 45 anos para ser bispo. Então aí você sabe que até chegar do bispo a ser, por exemplo, eleito cardeal, se rola, por exemplo, 5 anos, já vai ter pelo menos 50 anos de idade. E aí tem toda a questão do trabalho que a pessoa faz, o grau de influência que a pessoa vai recebendo e vai atuando, seja na vida da igreja, seja também na vida social. Eu estava comentando aqui com o Frei, a gente está conversando com o Frei Fernando, da Paróquia Nossa Senhora da Luz, né? Aqui no Sem Cortes. O Frei, vira e mexe, tem atentados às igrejas, né? Pessoas que entram, que roubam ou que destroem a igreja. O que falar a respeito disso? Bem, primeiro essas notícias que nós temos, elas são muito próprias do nosso país, no sentido assim, micro, né? Porque no sentido macro tem toda uma questão de perseguição religiosa. Quase nunca a gente ouve falar sobre atentados muito maiores. Esses que você citou aí são atentados muito menores. Mas tem ainda hoje, em alguns lugares do mundo, em que ser cristão é colocar a vida em risco. Esse ano mesmo nós vamos desenvolver uma campanha coordenada aqui pelo Brasil, em nível de ordem das mercês, isto é, a presença mercedária em todo o mundo, sobre a perseguição aos cristãos. Países onde ser cristão é colocar a vida em risco e que a perseguição a cada ano aumenta. Então, aquilo que nós ouvimos falar sobre o nosso país, às vezes é a questão de roubar uma igreja, de quebrar a imagem, talvez de alguém que impeça alguma celebração ou que entre gritando na igreja. Isso aí, digamos, é o mínimo. O maior, infelizmente, é justamente a questão da perca da vida. E isso ainda acontece hoje. Por que ser padre o impede de estar casado, de ter filhos? Na caminhada da igreja, porque nem sempre foi assim, na caminhada da igreja chegou um período que se decidiu, olha, a partir de hoje, na igreja, é bom a gente fazer uma distinção, na igreja católica romana, porque tem os outros segmentos da igreja católica que o padre é permitido a ele casar, né? Então, na igreja católica romana, chegou um determinado tempo que foi dito, olha, a partir de agora, os padres não casam mais. E aí, então, ficou isso como regra. Mas tem uma se razão? amanhã... Tem uma razão? Sempre foi dito com questão de disponibilidade para a missão, para estar mais disponível para a missão. Às vezes, exemplo mesmo, esses dias minha avó está aqui em casa conosco. E com as atividades que eu tenho, às vezes eu vejo minha avó de manhã. E quando chego em casa, já é depois das 10h30 da noite, 11 horas da noite, com as reuniões, as atividades, as visitas, e aí acabo que não consigo nem dedicar muita atenção à minha avó, que está presente aqui esses dias. Então, eu creio que tenha sido mais por causa disso. Algum tempo atrás, eu vi alguém dizer, por causa da questão econômica, que a igreja não quer partilhar os bens, dividir os bens que tem com a mulher ou com os filhos. Aqueles que não entendem dessa parte da igreja, o padre diocesano, ele tem o seu salário. E enquanto alguém que tem seu salário, ele pode dispor do salário dele como quiser. O padre tem salário diocesano. Então. O religioso é diferente. O padre religioso, aquilo que ele ganha é em prol da comunidade. Então não é meu, é da comunidade que eu pertenço. No caso, se amanhã, porque como é uma regra que não é dogma de fé, se amanhã o Papa Leão disser, olha, a partir de hoje os padres podem casar, os religiosos continuarão com seu voto de castidade. Já os diocesanos, esses poderiam se casar. Qual a diferença do diocesano por religioso? O diocesano por religioso, diocesano por religioso. Os dois são católicos, né? A diferença está em que o diocesano ele pertence a uma diocese. No caso, a Arquidiocese de Salvador, por exemplo. O religioso pertence a uma congregação religiosa. Eu estou aqui hoje, amanhã se o provincial disser, Frei Fernando, preciso que você vá para o Piauí, entendi, que vá para a Argentina, que vá, sei lá, para a China, eu sou chamado para ir. Então eu devo obediência a ele e vou para onde eu perceber para onde a congregação indicar que eu deva ir. Já o padre diocesano, geralmente ele pertence aqui mesmo. Ele só muda das paróquias aqui mesmo da própria diocese. Esse ganha salário? Esse recebe o seu salário e se amanhã a igreja disser, pode casar, dos bens dele ele pode depois passar para a família, para a esposa, para os filhos.
não teria problema nenhum. Mais uma pergunta assim, de muita curiosidade, meu querido Igor. A receita do Vaticano vem de onde? O que as igrejas se mantêm através das doações? Passa alguma parte pro Vaticano? Não? É para manutenção de vocês? Existe muita dúvida, porque assim, o Vaticano é um país riquíssimo. De onde vem todo esse dinheiro? Algumas pessoas... Câmara nos olhos dele. Algumas pessoas pensam que o Vaticano manda dinheiro para as dioceses para as paróquias para as comunidades. E o movimento é o contrário. Então, daquilo que os irmãos na comunidade, os leigos, contribuem com a paróquia contribui com a diocese. Então, cada leigo é chamado a contribuir de acordo com suas potencialidades com a realidade paroquial. Aquilo que a paróquia recebe da vivência, a caminhada com os leigos, ela partilha uma porcentagem disso com a diocese. E aí vai acontecendo um movimento também ascendente, né? Então a diocese partilha também com Roma. Então acontece mais ou menos assim. Então a junção das comunidades vai ajudando a diocese e as dioceses vão ajudando também o Vaticano. E quando a diocese, as igrejas e paróquias, enfim, não conseguem pagar as contas, mesmo assim tem que mandar a grana? Não. Acontece muitas realidades em nosso país mesmo que as dioceses não conseguem se manter. E aí o dinheiro que chega lá acaba voltando. Que aí de lá é distribuído para aqueles locais de missão. Por exemplo mesmo, no norte do nosso país, no Pará, no Amazonas, no Acre, que não se tem muita estrada, são os rios, então o trajeto é por rios, e o padre precisa caminhar, 400 quilômetros para poder visitar uma comunidade. Quanto é que se gasta de barco para poder ir fazer essa missão uma vez por mês? E isso ao longo do ano. São realidades que não têm muita estrutura econômica, que a igreja não consegue se manter, e aí então os projetos, seja da CNBB, seja de Roma, podem ajudar justamente aí economicamente. Frei Fernando, vira e mexe, a gente fica sabendo de casos de assédio, de homossexualismo e tal, dentro da igreja. O que falar a respeito desse assunto? Bem, primeiramente são dois temas que é necessário ser tratado diferente, né? Uma coisa é a questão do assédio e outra coisa é a questão do homossexualismo. Um pouco mais atrás se juntava as duas coisas, como que a questão homossexual está envolvida com a questão do assédio. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A questão do assédio, a igreja, depois de diversos escândalos em diversas comunidades, em diversos países, a igreja começou a dizer, precisamos organizar protocolos. Então, protocolos de prevenção, de proteção dos menores e também de adultos vulneráveis, porque pode acontecer de ter algum adulto vulnerável, né? Então, desses protocolos, por exemplo, já saiu algumas notícias como, por exemplo, o padre não dá carona a menores de idade, porque estaria no carro apenas o padre e aquele menor de idade. Então, é necessário que esteja ali algum adulto junto, né? As salas, por exemplo, do nosso centro comunitário aqui, todas as portas têm um visor de vidro. Para quem está do lado de fora, ver aquilo que acontece dentro, e quem está dentro perceber quem passa do lado de fora. São pequenas coisinhas que você faz, que a igreja é chamada a fazer, que cada comunidade precisa fazer, para poder ir demonstrando esse cuidado e essa proteção com os menores e também com os adultos vulneráveis. Isso de um lado, a questão de assédio, essas coisas assim. Do outro lado está a questão do homossexualismo, né? A igreja, com a caminhada e o desenvolvimento das ciências sociais, vai percebendo que tem tal situação que está acontecendo. O que dizer sobre essa realidade, né? A primeira parte que a igreja diz é a necessidade de acolhimento. Todo ser humano, independente daquilo que daquilo que pensa, daquilo que faz, precisa de acolhimento. Então essa é a primeira palavra da igreja, acolhida. A igreja não pode assumir esse lugar, como disse mesmo, questionado o Papa Francisco, o que dizer? Eu não estou aqui para julgar, né? Então a primeira parte é essa palavra de acolhida. Então a igreja precisa acolher, precisa ter portas abertas para que as pessoas se sintam bem e a partir desse contato com Cristo Jesus, decida qual caminho vai seguir na sua própria vida. Então
em relação à questão do assédio, tem toda uma política de prevenção e cuidado. Em relação à questão dos homossexuais, tem toda uma necessidade de acolhimento dentro das estruturas eclesiais. Para fechar o assunto financeiro, vira e mexe também tem assuntos de que tal papa não, né? Tal padre, frei e tal, pediu emprestado, entre aspas, fez fortunas com a própria igreja, enfim, fazendas e tal. Como é esse controle, Frei? Esse controle financeiro existe uma assembleia, existe um departamento financeiro de contabilidade para vocês prestarem conta? Como é que é feito isso? Uma primeira estrutura que é a questão da paróquia. A paróquia ela precisa prestar contas. A paróquia tem o CNPJ, é uma ramificação do CNPJ da Arquidiocese, e aí cada paróquia precisa prestar contas junto à Arquidiocese e, claro, junto à União também, né? Então, aquilo que diz paróquia, isso é prestado contas. Dentro da contabilidade da paróquia, tem aquilo que pode ser o salário, por exemplo, do padre diocesano. Então, a prestação de contas foi dado X salários para esse padre. Aquilo que o padre faz, ele pode, digamos, investir ou pode gastar como entender, de acordo, sendo formas lícitas, né? Então, é a parte do salário dele, que ele pode investir, no caso, comprando a fazenda, se quiser, e aí vai fazendo o seu patrimônio, né? No caso dos religiosos, aquilo que ganha é colocado em comum na vida comunitária. Então, se presta contas à comunidade religiosa aquilo que é a província ou a organização religiosa. No nosso caso aqui de Salvador, nós mercedários prestamos contas da parte nossa de religiosos a Brasília, que é onde fica a nossa sede. Entendi. São muitas perguntas e muitas curiosidades que de repente eu estou fazendo, que você também teria vontade de estar falando. Uma vontade que eu tenho, padre Frei, de fazer é de ler a Bíblia, né? Mas eu não sei por onde começa. Eu queria que o senhor explicasse assim, como é que a gente, por onde começa, em que momento do dia, como ler a Bíblia? Bem, primeira parte é o interesse. Então eu preciso ter interesse. Tem alguns livros que são muito mais interessantes para você começar. Eu quase sempre indico começar pelo livro de Tobias. O livro de Tobias é uma novela bíblica, não é muito extensa. Você vai conseguir ler o livro e você vai entender do início ao final que tem uma narrativa ali naquele livro e você vai conseguir lembrar de fatos e eventos daquele livro. E conseguir... O livro de Tobias? O livro de Tobias, por exemplo. É o que conta a história, a narração da história de um filho que os pais já idosos e fora do seu contexto de nascimento, eles percebem, tem um dinheiro para buscar em tal local, precisamos de alguém que vá. E aí o filho diz, bem, eu posso ir, mas eu não conheço ninguém, não conheço nada, que eu não sei onde é tudo isso. E aí ele encontra um companheiro de caminho e vai com esse companheiro de caminho. Esse companheiro, no meio do caminho, ele percebe que um peixe tenta devorar o rapaz, e ele diz, mata esse peixe, pega o fel desse peixe e reserve. Depois que ele reserva o fel do peixe, ele continua a caminhada, chega no local e de longe ele vê uma mulher muito bonita e se encanta por ela. Só que tem um problema, aquela mulher já foi casada com outros 6 homens e toda vez na noite de núpcias ela estrangula o marido, ela mata o marido. E essa mulher que ele se encanta é justamente a familiar dele, que está lá onde ele vai buscar o dinheiro. Quando ele chega lá, e ele diz, olha, me encantei e quero casar com ela. Os familiares dele, os pais dela, começam a dizer, não vai dar certo, que ela vai matar. O rapaz vem para cá procurando vida e o dinheiro e vai voltar com o quê? Como? Sem vida. E aí, então, ele casa com ela e aí o companheiro diz para ele, antes de vocês coabitarem, queime o fel do peixe e faça a oração de vocês. Eles queimam, fazem a oração e no dia de manhã cedo a mãe vai na porta para poder saber a notícia. Morreu ou não morreu? E aí quando pensa que não, estão os dois lá sorridentes, felizes, e ele volta para casa com a esposa e também com o dinheiro que foi buscar. É uma pequena novela para poder falar dessa confiança em Deus. E aí no final é revelado que aquele companheiro era um anjo que Deus tinha mandado para poder acompanhá-lo ao longo do caminho, né? Então eu sempre indico começar por essa novela bíblica, que é algo bem simples, bem fácil, que vai trazer um entendimento. Que é diferente, por exemplo, você começar com o livro dos números, que aí você vai começar a ler, no segundo capítulo você vai dizer, não vou entender, vou deixar isso aqui de lado.
Então, começando pelo livro de Tobias, ou uma outra forma seria começar pelos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, começa por eles, que aí você vai entender o contexto de Jesus, a vida e a história, a trajetória de Jesus, e aí depois segue no Novo Testamento até o final, e aí depois pode voltar para o Antigo Testamento, que aí vai fazendo a ligação daquilo que é a vida de Jesus e o cumprimento daquilo que foi dito no Antigo Testamento. Aí pode ir ligando uma coisa com a outra. O Frei Fernando peca? Peca, como todos os frades e todos os padres. E aí faz como? Todos os bispos. Assim como cada leigo que peca e é chamado a celebrar o sacramento da reconciliação, também os frades, os padres, os diáconos e os bispos e também o Papa. Então todos nós também precisamos confessar. E como não deixa de ser um homem, né? Quando vê uma mulher bonita, alguém bonito assim, lhe chama atenção? Bem, como homem... Eu vou recordar aqui o que eu ouvi na minha fase do postulantado, que foi a fase da filosofia. Nós tivemos um retiro, e aí um diácono estava coordenando esse retiro. E aí foi justamente perguntado isso para ele. E como é que a gente faz quando vê e perceber, olha, é bonito, é bonita, é algo que me atrai? Bem, a primeira coisa é louvar a Deus. É criatura de Deus. Aquele ou aquela que você vê e que se encanta, tem a beleza que Deus concedeu. Então a primeira parte é louvar e bendizer a Deus. Bendito seja Deus. E segundo, lembrar, eu fiz votos, então... tem a beleza ali, admiro, mas, eu fiz votos, então eu preciso estar no meu caminho, né? Esse é o meu caminho. Tem alguns padres que já foram padres e que se apaixonaram e casaram, né, Frei? Tem. Tem uma distinção nesse grupo de padres, daqueles que se apaixonaram e tiveram relações e ainda continuam como padres escondidos, que talvez não revelaram essas relações, e teve outros que, digamos, disseram, olha, eu preciso ser justo e sincero comigo mesmo, com aquilo que eu prometi, eu não consigo mais seguir esse caminho. Então eu mando uma carta para o bispo, mando uma carta para Roma dizendo, olha, eu preciso ser demitido do estado clerical. E aí é feito todo o processo, é dito para ele, ok, a partir de hoje você já não é mais padre, a pessoa está livre, pode casar na própria igreja. Recentemente tivemos 2 casos que chamaram a atenção, casos de depressão do padre Fábio de Mello e do padre Fábio de Mello e qual outro padre, rapaz? Esqueci o... Marcelo Rossi. Uhum. Como é que uma situação dessa pode chegar, padre? Nesse momento, eles foram artistas, são artistas, enfim, sobem em palcos. Você acha que isso, a coisa do sucesso, do assédio, de virar notícia, pode ter corrompido assim a eles dois? Bem, a primeira coisa que eu consigo entender dessa questão é nós nunca poderemos dizer que quem tem fé não vai ter nunca depressão ou passar por essas situações, né? Essas questões não estão vinculadas com questão de fé. A fé pode ajudar a superar, como também pode ajudar a pessoa a entrar nessas questões. Então é necessário diferenciar uma coisa de outra, né? De quando em quando a gente escuta alguém dizer, eu não vou ter depressão nunca porque eu sou uma pessoa de fé. Eu falei, ok, continue sendo de fé, mas atenção, porque a questão da depressão, isso é algo que pode dar uma rasteira em qualquer um. Pode ser que a depressão tenha diversas causas, seja questão familiar, seja questão de trabalho, ou questão até mesmo de autoimagem. Como é que eu me vejo? Eu me vejo talvez no ambiente da fama, eu me vejo talvez nesse ambiente de caminhada, e aí por algum motivo, alguma razão acontece que eu começo a me sentir depreciado, e aí eu acabo indo para o fundo da depressão. Mas é primordial a questão de buscar acompanhamento, de compreender que... eu ouvi uma frase com um paroquiano nosso no Rio de Janeiro, Jorge, que é psicólogo, ele dizia assim, você não precisa de terapia, você merece terapia. Então é uma compreensão completamente diferente, que em nossa sociedade foi colocado como que você precisa de psicólogo, precisa de terapia porque você está ruim, né? Mas na verdade é algo que nós merecemos, que é tratar de nossas questões, nossas coisas, ter alguém de confiança, profissional, que vá nos ouvir e às vezes também nos orientar ou dizer uma palavra aqui e acolá.
né? Então isso é extremamente necessário. Eu digo a você que logo que eu cheguei aqui em Salvador, eu tive um problema desse, né? A maioria das pessoas não viu, não percebia, mas quem estava ali mais perto conseguia perceber, porque eu dizia, olha, eu não estou bem, está acontecendo isso e aquilo. E aí depois de um tempo eu disse, agora é minha vez de merecer esse acompanhamento psicológico, né? Ainda faço acompanhamento psicológico até hoje. Já agora mesmo, em mês de agosto, completará 2 anos desse acompanhamento, né? E é um momento que eu posso dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu consigo compreender da minha vida, da minha trajetória, minha caminhada e também de meus sonhos, meu futuro projeto de vida também. Eu aprendi uma vez de uma pessoa, Frei, dizendo o seguinte, porque existia um Frei nessa paróquia que as pessoas não gostavam dele e assim, houve uma saída de vários paroquianos e pessoas que iam para as missas, passaram a não ir mais, enfim. Aí a pessoa me disse o seguinte, você tem que ir para a sua missa pela sua fé, pela igreja e não pelo padre. É por aí? Mas é bom que nós padres compreendamos que nós somos os comunicadores da graça. Se em alguma medida nós não cuidamos das palavras que nós dizemos, pode ser que a palavra que eu diga seja acolhida como pedra preciosa. Ou pode ser que a palavra que eu diga seja acolhida como uma pedrada. E aí é diferente, você mesmo, como paroquiano aí de nossa paróquia, se você vai e você chega lá, você recebe, olha, é uma palavra de orientação, é uma pedra preciosa. Ou uma palavra de repreensão, isso aqui é uma pedrada. Como é que eu vou agir depois disso? Pode ser que eu continue na comunidade, mas quantas pedradas eu vou conseguir levar? Então, é esse o caminho? Eu preciso ir pela minha fé. Então, eu estou vinculado a essa comunidade, eu vou pela minha fé, não é por esse padre ou por aquele outro padre, mas da nossa parte, enquanto padres, nós precisamos compreender, nós podemos ajudar muito as pessoas a se aproximarem de Jesus ou se afastarem dele. Então é a responsabilidade nossa, ter uma postura, ter palavras de empatia, de modo que as pessoas se sintam acolhidas e queiram estar perto de nós, né? E conosco caminhar, porque nós somos passageiros, os leigos eles continuam na vida da comunidade, né? Então, se nós padres percebemos e compreendemos que é nossa missão, eu preciso fazer de tudo, o máximo de mim, para que as pessoas se sintam acolhidas, motivadas e encantadas a seguir esse caminho, ótimo. Mas se da minha parte, aquilo que eu estou fazendo enquanto prática está afastando as pessoas, é o momento que eu preciso repensar. Nosso convidado, o Frei Fernando, aqui no programa Sem Cortes, do portal Bahia Notícias no YouTube. Frei, o senhor concorda com esse dito popular que diz o seguinte, quanto mais se reza, mais assombração aparece, mais ou menos isso. É isso mesmo, Frei? Isso é teste, Eu gosto muito de ditados populares, você talvez já deve ter ouvido em alguma das missas eu utilizar algum ditado popular, né? E esse ditado popular ele é muito interessante porque ele, em alguma medida, ele pode nos espantar da caminhada de fé, então é melhor eu não rezar para não aparecer nenhuma assombração, né? Mas no final das contas, se tem a compreensão de que quem está buscando o caminho, em alguma medida vai precisar deixar algumas coisas de lado, deixar alguns penduricalhos, né? E as dificuldades que antes até, digamos, podia viver de qualquer jeito, de qualquer forma, agora eu tenho um direcionamento, uma direção. E vivendo a partir dessa direção, pode ser que aquilo que era a minha forma tão espontânea de agir antes, ou de atuar antes, agora já não condiga mais. Então eu preciso ir mudando. Aí, de fato, muitas vezes, quando nós nos aproximamos da caminhada de fé, acaba aparecendo essas assombrações, né? Que pode ser, digamos, nosso jeito antigo, ou nosso jeito anterior de agir, de falar, de viver, de se relacionar, que acaba aparecendo muito mais, né? Ô Frei, me diz uma coisa, nessas tragédias que acontecem no dia a dia, as guerras, um acidente, a morte de um ente querido, de um filho e tal, onde está Deus nesse exato momento? Eu não recordo aqui qual foi o Papa que, visitando Auschwitz, eu ia te perguntar sobre os judeus também. Se perguntava justamente onde está Deus no meio de tudo isso que aconteceu, né? E a resposta que a gente tem é: Deus está aqui.
Deus caminha com o ser humano em suas dores, em suas labutas, nas suas dificuldades, nas vitórias, nos fracassos, nas derrotas, também na esperança. E nós, enquanto homens de fé, precisamos compreender, Deus caminha conosco e nós somos chamados a caminhar também com aqueles outros que, ainda que não sejam homens e mulheres de fé, estejam vivenciando na vida essas dificuldades, né? Então é um sinal de que Deus caminha conosco, é uma palavra de esperança, de confiança. Deus está aqui. Ah, mas por que Deus permite tudo isso? É importante compreender que Deus nos dá a liberdade. A liberdade é um dom inestimável que Deus nos dá. Até mesmo para escolher estar com Ele ou escolher não estar com Ele. É a liberdade que Deus nos dá. Do contrário, Deus agiria como... Aliás, nós agiríamos como se fôssemos marionetes na mão de Deus. Porque aí Deus quer que aconteça desse jeito, então Ele vai mexendo ali, mudando nosso caminho, né? Não teremos liberdade. Mas o Deus que nós cremos nos dá liberdade, até mesmo de escolher estar com Ele ou de não estar com Ele, né? Então, nessas situações difíceis que acontecem em relação à humanidade, a gente crê que Deus está ali presente em cada pessoa que sofre, em cada situação, em cada lágrima que cai, em cada enfermidade, em cada pessoa que vivencia momentos de dor e momentos de crueldade também. Mas como é que aceita isso, Frei? Um acidente desse, uma morte, uma perda de um filho, de um parente, enfim, de uma tragédia. Uhum. Tem uma frase que às vezes a gente escuta nessas situações que não é uma frase muito boa e não é uma frase muito benéfica. Foi da vontade de Deus. Para quem perdeu um filho, para quem perdeu um parente, ainda que com muita idade ou com pouca idade, isso nem sempre importa, né? Para quem perde um parente de forma violenta, ouvir uma frase, foi Deus que quis, é algo assim muito ruim. Porque a imagem de Deus que vai ficar é como é que esse Deus quis essa situação para o meu familiar, né? Eu posso dizer da minha vida, das dores, das dificuldades que eu passei, que eu consigo enxergar a vontade de Deus ou os planos de Deus em minha vida pessoal, mesmo com todas essas dificuldades. Mas eu nunca posso dizer para você, da sua vida, que aquilo que você viveu foi da vontade de Deus. Você um dia pode elaborar e conseguir enxergar a presença de Deus, mesmo na dor, no sofrimento, no acidente muito violento, né? Mas eu nunca posso dizer isso de você, porque isso é uma experiência pessoal que eu preciso ir amadurecendo na minha caminhada de fé e na minha relação com Deus. Eu consigo enxergar a presença de Deus, mesmo nesse momento de dor, nesse trauma que eu vivi ou que passou minha família. Frei Fernando conversando conosco numa pauta tão legal, falando aqui do dia a dia na vida dos religiosos, principalmente dos católicos. Frei, por que o evangélico detesta, tem raiva, ira de Nossa Senhora? Nossa Senhora não existe para eles? Bem, precisaríamos fazer aí uma distinção. Dentro do grupo dos evangélicos, aqueles que são, podem ser considerados evangélicos tradicionais, para eles, Nossa Senhora não tem problema nenhum. Tem alguns grupos de evangélicos, mais pentecostais ou neopentecostais, que esses sim têm muito mais uma rixa em relação à figura de Maria, né? Talvez pode ser motivado por desconhecimento, ou pode ser motivado por aquilo que ouve, né? Qual é a bolha que a pessoa está ouvindo, qual é o estilo do pastor que ele está ouvindo, né? Porque é inegável o papel de Maria na história da salvação, seja de católicos, seja de evangélicos, né? Que é justamente o dizer sim ao plano de Deus e gerar Jesus. Então, e esse fato aí não tem como tirar, nem católico, nem evangélico, nem nenhuma outra pessoa da religião que acredite em Jesus. Então, o fato é que essa mulher, ela diz sim ao plano de Deus e ela, então, concebe Cristo Jesus, que nós acreditamos ser o Salvador, seja nós católicos, seja nós evangélicos, né? Acreditamos ser o Salvador. Então, em alguma medida, essa mulher, ela tem um papel muito importante, muito central. Sempre é necessário que nós compreendamos por que a pessoa diz isso, por que ela age desse jeito, né? Pode ser que talvez esteja vendo em nós, católicos, algum exagero em relação à nossa proximidade com Maria. E aí é o momento que nós, católicos, precisamos nos questionar, né?
nossa vinculação com Maria está saudável, nós conseguimos ver Maria como discípula de Jesus, ou olhamos para Maria como acima de Jesus. Se o outro, que crê diferente, nos questiona e nós não fazemos nada com esse questionamento, mesmo que seja para confirmar o que nós cremos ou para perceber, ó, de fato tem alguma coisinha equivocada, talvez nós estejamos fazendo errado, né? Agora, do lado deles, talvez de vez em quando a gente escuta alguma fala de é uma mulher qualquer, isso. Bem, pode até ser na perspectiva deles, mas na perspectiva que eu consigo compreender, é uma mulher que é dito pela própria Sagrada Escritura, bem-aventurada aquela que acreditou, e todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, e que num projeto de salvação, ela soube dizer sim. Que plano é esse? Ela questiona para o anjo. O anjo diz, olha, a sombra do Altíssimo virá sobre ti, o Espírito virá sobre ti, e você vai conceber um filho. E ela diz, ok, eu aceito, eu digo sim. Então, esse sim de Maria é visto por nós católicos como um momento da liberdade humana que Deus já nos concedeu e que Maria pode então dialogar e dizer, eu quero compreender, consegui compreender, agora eu posso dizer o meu sim. Então, aí nós encontramos a liberdade humana, Maria que diz sim ao projeto de Deus, e a partir dessa liberdade de Maria nós podemos compreender uma mulher escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, então não pode ser uma pessoa qualquer. Então, para nós católicos, a nossa perspectiva é Maria é discípula de Jesus, discípula do seu filho, é mensageira do seu filho e nos ajuda a aproximar-nos dele. E é o momento que nós católicos lembramos do milagre das bodas de Caná, naquilo que compete a Maria. Filho, o primeiro pedido dela, né? É o primeiro pedido, né? Filho, eles não têm mais vinho. Mulher, minha hora não chegou. Não antecipe as coisas. E aí depois que o povo se aproxima, ela diz, o que ele disser, façam. É ele. Então, o que ela faz para nós, na nossa perspectiva católica, é nos levar até Jesus e dizer, façam o que ele disser. Não é o que eu disser, faça o que ele disser. Então, eu trago até aqui, a partir daqui é sua vinculação com ele, né? Então, apresentar a Jesus nossas dificuldades, nossas limitações, nossas dores, ok. Como nas bodas de Caná, ela faz. Mas depois é a nossa parte. Agora, façam o que ele disser. Por que os judeus ainda não acreditam plenamente na vinda de Jesus? Bem, alguns grupos judaicos, eu creio que eles consigam compreender Jesus como um grande profeta. Mas no tempo de Jesus, alguns judeus acreditaram na palavra dele, né? Ele nasce naquele contexto, né? E alguns judeus acreditam e caminham. Os primeiros cristãos são judeus, né? Eles vão vivendo a religião deles e aí depois percebe, é necessário separando. Aí vai tendo essa divisão, né? Mesmo porque no início do cristianismo a perseguição vai ser de tal forma que eles não poderão mais entrar no templo. E aí depois nem o templo mais existe. E aí acabam tendo que se esconder, aí vão para as casas, depois vão para os cemitérios, aí tem um momento que a igreja sobrevive no cemitério, celebrando escondido de forma clandestina. Depois vai melhorando a situação, pode se retornar para as casas, e aí a partir das casas vai juntando as comunidades, surgindo as comunidades cristãs nas casas, até chegar o momento do Edito de Milão, que vai dando liberdade religiosa. Pode professar a fé que quiser aqui no Império, que não tem problema aí. Dos 12 apóstolos, qual foi o mais importante para Jesus? Foi João? Bem, é uma pergunta difícil de responder. Por que eu digo isso? Do grupo dos 12, tem 3 que estão sempre com Jesus, nos momentos principais para Jesus. Pedro, Tiago e João. Esses 3, eles estão nos momentos centrais de Jesus. Mas desses 3 e do grupo dos 12, tem um outro que Jesus escolhe para estar à frente, que é Pedro. Pedro também tem suas limitações, também tem suas dificuldades, mas é ele que Jesus escolhe. Então a figura de Pedro como o primeiro representante do grupo dos 12, que escolhido por Jesus, tem suas limitações, mas mesmo assim Jesus o escolhe. Pedro, é você, apacenta minhas ovelhas. Veio uma pergunta aqui agora, nesse exato momento, do anjo da guarda, de Jesus, dos apóstolos, não sei. Eu já tinha feito isso para perguntar ao senhor, por que não tivemos
mulher como apóstolo? Foram todos homens? Bem, há uma... Rapaz, essa pergunta já era para... Me lembrei agora que eu ia perguntar ao Frei. Essa aí... Você vai conseguir compreender o que eu vou dizer agora como uma grande novidade. Maria Madalena é tida como a apóstola dos apóstolos. Maria Madalena. Por quê? A palavra apóstolo significa enviado. Certo. Então, o grupo dos 12, o grupo dos apóstolos, é o grupo que Jesus envia. Quando do episódio da morte e da sepultura de Jesus, os discípulos ficam, os apóstolos ficam na casa, com medo, trancados. Maria Madalena, domingo de madrugada, ela sai com alguns aromas para poder perfumar e ungir o corpo de Jesus. E naquele momento, eu imagino que na mente dela estava: eu não pude fazer nada com o corpo daquele que fez muito por mim. Então, nesse momento, eu vou cuidar do corpo daquele que fez muito por mim. E aí, quando ela chega, ela percebe que não tem corpo, o lençol está dobrado, está tudo organizado no espaço e não vejo ele. E aí, quando menos pensa que não, alguém começa a conversar com ela e ela diz: moça, se foi você que levou o corpo dele, me diz que eu vou onde tiver o corpo dele. E é o próprio Jesus falando com ela. E aí Jesus diz: Maria. Quando chama pelo nome, ela escuta aquela voz e percebe que tem alguma coisa diferente. É Jesus ressuscitado. E aí Jesus diz para ela: olha, não me retenhas, vá aos apóstolos. Então Maria Madalena é chamada de a apóstola dos apóstolos, porque é ela quem sai do sepulcro, do lugar de morte, para ir para dentro da comunidade que está como lugar de medo, para dizer para eles: o Senhor está vivo e ressuscitado. Eu vi. Estou dizendo para você que está do outro lado, aqui é cultura, aqui é uma sala de aula. Ô, seu Igor, você se vire nos 30. Ô, Frei, deixa eu te perguntar outra coisa. Por que José aparece pouco na Bíblia? Como é que ele morreu? Né? Por, assim, não tem... José, que você diz, é o pai de Jesus. Isso. Ok, o esposo de Maria. Pai adotivo de Jesus, marido castíssimo de Maria. Isso. Porque na Sagrada Escritura tem vários Josés, né? Tem diversos José, desde o Antigo Testamento, e depois de José, esposo de Maria, tem outros Josés ainda também, né? Então, José, esposo de Maria, pai adotivo de Jesus, ele aparece pouco, certamente porque o intuito dos evangelhos era falar sobre Jesus e os feitos dele. Então, o centro do evangelho não é a vida familiar de Jesus. O centro do evangelho é o anúncio do reino que Jesus faz. Então, os evangelhos estão organizados e ancorados nas ações e nas palavras de Jesus. Claro que tem o evangelho de Mateus, na tradição de Mateus, que aparece a figura de José. Porque se pergunta: e esse Jesus vem de onde? E aí Mateus organiza a genealogia de Jesus a partir de José, que é diferente do evangelista Lucas. Que aí Lucas traz aquilo que é chamado do Evangelho da Infância de Jesus, que são 2, 3 capítulos, falando sobre o nascimento e a infância de Jesus. E aí na tradição de Lucas, o acento recai sobre Maria. Então, em Mateus, a grande figura em relação a Jesus e a ascendência de Jesus é José. Em Lucas, é Maria. E aí você vai, depois lendo o Evangelho de Lucas, vai perceber que o Evangelho de Lucas é o Evangelho das mulheres, porque é o Evangelho que traz, de modo especial, a grande presença das mulheres e a ação das mulheres com Jesus. Meu amigo, você precisa estudar e entender muito. Quanto tempo o senhor levou estudando? Estuda até hoje, né, Frei? Estudo até hoje. Eu estudei 3 anos de filosofia, depois 4 anos de teologia e fui ordenado padre. Depois de padre, estudei mais 4 anos de história e atualmente estou estudando arquivologia aqui na UFBA. O curso de arquivologia também são 4 anos, então é um percursozinho um pouquinho longo de estudo. No dia a dia, o senhor ainda lê a Bíblia, essas coisas? Leio, é necessário. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu nunca li a Bíblia toda. Isso é uma curiosidade. Quando eu digo para as pessoas, muito se espantam. Como é que um padre nunca leu a Bíblia toda? Eu falei assim, não é meu interesse ler a Bíblia toda. Mesmo porque tem algumas passagens da Sagrada Escritura que você vai observar ali, olha, faz parte daquele segmento ali, faz parte daquele texto, também considero inspirada, mas não acrescenta muita coisa na caminhada de fé. E tampouco são textos utilizados na liturgia. A organização da igreja a partir do Concílio Vaticano II
de modo especial na liturgia, fez com que nós, no período de 3 anos, conseguíssemos ver a Sagrada Escritura quase que toda. Então, durante 3 anos, se a pessoa participa diariamente da missa, ela vai ouvir e refletir a Sagrada Escritura quase que toda. Alguns trechos de alguns livros que acabam não entrando porque a igreja entendeu isso aqui, digamos, é algo narrativo, desnecessário, então foi deixando de lado na escolha do rol das leituras diária e dominical também. Quais são as orientações para um católico, para uma pessoa que gosta de ir à missa, que deseja, que tem vontade? Pode ir 2 vezes ao dia, pode receber a hóstia 2 vezes, tem que ir aos domingos, vai obrigado, não vai? Bem, a primeira coisa que é necessária nesse sentido... Vai para a igreja, não estou afim, deixa eu ir no dia que eu quero. Mas você precisa ir para o domingo, senão mesma coisa de nada. Bem, a primeira compreensão deve ser o meu encontro com o amor. Então, se eu estou indo para esse encontro com o amor, que é o amor de Deus manifestado por mim, em alguma medida eu preciso ter essa sede de ir a esse encontro, né? Pode acontecer de obrigado? Pode às vezes acontecer de obrigado. Jovens, adolescentes, a maioria das vezes que vai obrigado pelos pais. E depois consegue entender, consegue aceitar, acolher e viver essa caminhada, né? Tem gente que vai pelo amor, tem gente que vai às vezes pela dor, tem diversas situações. O importante é seguir o caminho, né? Compreender que às vezes, eu participo, a igreja indica, é necessário participar da celebração pelo menos no domingo, que é o encontro, a Páscoa semanal, né? Eu posso ir no domingo? Ótimo. É o momento que eu tenho de vivenciar e de expressar minha fé dentro da comunidade. Isso acontece depois de uma longa caminhada semanal em que eu fui fazendo minha oração pessoal. Cada dia meu momento de oração, de manhã, de tarde, de noite, ou de acordo com as situações que acontecerem na vida, fui fazendo meu momento de oração. Até culminar com esse momento de encontro, grande encontro. Já não sou eu mais sozinho. Sou eu e a comunidade nos encontrando com esse amor. Esse lugar de amor onde eu percebo que eu sou amado, que eu sou acolhido e que eu posso ser ajudado, apoiado ao longo da semana. Então, não tem regra, né? Tem uma regra. É ir domingo. É isso, a celebração, a Páscoa dominical, que é a Páscoa semanal, né? E aos domingos. Então, pode acontecer de alguém dizer, Frei, eu trabalho dia de domingo, como é que eu faço? Você não consegue ir naquele domingo por questões de trabalho. Consegue fazer do sábado o seu domingo? Ou da segunda-feira? Qual o dia que eu tenho para ir? Eu posso ir, sei lá, segunda. Vai segunda de manhã, a celebração dura 40 minutos, 35, 37, às vezes 32 minutos. Vai, participa ali e pronto, depois segue o caminho. Frei, melhorou muito, viu, a missa. Antigamente era mais de 1h30, 2 horas, e hoje é pouco tempo, 30 minutos, 40, 45, é mais rápido, tem música. Isso foi uma mudança da igreja para, de repente, manter os católicos, manter as pessoas? Não sei te dizer nesse sentido. O que eu posso dizer é, pesquisando algum material sobre o início do século XX, de modo especial um religioso nosso que atuou no sul do Piauí, no sul e centro do Piauí, chamado Dom Inocêncio Lopes, que está em processo de beatificação, aquilo que se percebe dele da prática diária, quando ia nas desobrigas, que saía da sede da cidade, ia para o interior para celebrar os sacramentos com o povo, é que as celebrações eram de cerca de 30 minutos. Então, no início do século passado, 30 minutos. Aconteceu aí certamente uma vivência pentecostal dentro da própria igreja, e aí as celebrações foram alargando, se tornando celebrações muito demoradas, né? Muito demoradas não, um pouco extensas, né? E aí hoje em dia se percebe, até mesmo pela organização das comunidades, talvez a necessidade de diminuir um pouquinho, seja pelas atividades, seja pelo espaço sagrado, seja pelas pessoas que participem, a disponibilidade também das pessoas. Mas depende sempre um pouco do clima da celebração. Tem celebração que acaba se alongando, porque você percebe que esse movimento que está acontecendo aqui na celebração requer um pouquinho mais de tempo. Mais 2 perguntas para encerrar, porque o Frei está no pique. Primeira, Frei, recentes pesquisas saiu aí nas redes sociais, o crescimento
do evangélico e o decréscimo dos católicos. Isso é verdade? E o porquê? Bem, o porquê eu não consigo ainda dimensionar. Eu tive contato também com esses números e me espantou muito a cidade de Salvador. É verdade. Não foi nem o número de evangélicos que aumentou, de católicos que diminuiu, mas o número daqueles que não professam alguma fé. Isso é que me chamou muito mais atenção. Salvador é a cidade no Brasil que tem menos número de gente que crê. São quase 20%. Imaginar a nossa cidade, o tamanho dela, considerada a Bahia de Todos os Santos, né? Chegar a essa compreensão, estamos nos tornando um povo que não tem fé, ou que não vivencia a fé, ou que não tem prática alguma de religião. Isso me espanta muito mais, né? Tanto que na celebração que nós tivemos no domingo, nós falamos um pouco sobre essa questão, né? Por que dessa situação? Pode ser por diversos motivos, né? Pode ser pela falta do nosso testemunho, pode ser. Então nós refletimos sobre a necessidade de precisamos testemunhar dentro de casa, eu que sou cristão católico, como eu vivo a minha fé. É uma fé que me ajuda a ter um bom relacionamento com meus familiares? Ou será que no meu ambiente familiar a minha fé acaba atrapalhando mais ainda a minha vivência familiar? Se atrapalha, pode ter certeza, não estou dando testemunho, e aquele ali que eu quero que se converta e venha para a caminhada de fé, talvez ele vá para mais longe ainda. Então, em alguma medida, nós cristãos católicos precisamos nos perguntar, primeiramente, sobre dentro de casa. Nossa vivência dentro de casa está sendo testemunho para quem caminha conosco? Depois, uma pergunta para além de nossas casas. Aqueles que convivem conosco, eu consigo anunciar a fé para essas pessoas? A minha vida é de tal forma que a pessoa pergunte, mas escuta aí, por que sua vida é tão diferente assim? Todo mundo agiria diferente nessa situação, mas você está agindo dessa forma aqui, por quê? E aí é o momento que a pessoa pode aproveitar para dizer, bem, da religião que eu sigo, sendo católico, isso aqui não corresponde, não é correto, não é o caminho. Jesus no meu lugar não faria isso daqui, por que eu vou fazer? E aí é o momento que a pessoa percebe, olha, de fato, tem um outro mundo possível, uma outra sociedade possível, uma forma de viver e testemunhar a própria fé. Então, o anúncio do Evangelho é aquilo que nós precisamos fazer. E aí, como diz na tradição da igreja, eu preciso anunciar o Evangelho. Se for necessário, que eu utilize palavras. Mas o primeiro anúncio do Evangelho precisa ser com minhas atitudes. Muito bem. Frei, para encerrar a participação, o Igão, tem um corte bacana aí, viu? Sua opinião e se a igreja está correta ou não em relação ao casamento do mesmo sexo? Bem, a igreja, sobre a questão do casamento, são duas realidades. Eu gosto de fazer sempre a distinção, casamento e matrimônio. Tá. Casamento é em nível social, matrimônio em nível religioso. Okay. Então, feito essa distinção, eu consigo então entender que o sacramento do matrimônio, de acordo com a doutrina da igreja, é entre pessoas de sexos diferentes, o homem e a mulher, que se vinculam por meio do amor, pedem a bênção de Deus e vivenciam essa perspectiva da procriação, ter filhos e seguir a vida com os filhos e deixar a geração. Uma outra perspectiva é a perspectiva do casamento, que também aqueles que recebem o matrimônio são chamados a vivenciar em nível social. Na vivência social, as diversas relações que existem, elas precisam, em alguma medida, estar resguardadas pela lei. Então, o casamento em nível social, isso aí pode ser permitido, isso aí pode acontecer, né? Então, a distinção que deve ser feita é, de um lado, casamento, do outro lado, matrimônio. Matrimônio, pessoas de sexos diferentes. Casamento, pode ser pessoas de sexo diferente ou pessoas do mesmo sexo. Então, aí tem a caminhada de cada um. Ô Igor, peraí que eu vou fazer mais uma pergunta aqui, essa agora, se nesse exato momento o Frei Fernando se tornasse Papa, o que é que o senhor faria de mudanças na igreja? O que é que te incomoda mais que o senhor fosse Papa faria de mudanças? Bem, a primeira coisa que eu diria é o Espírito Santo não dorme nem cochila. Então isso aí eu acho que não acontececeria. Né? Olha, rapaz, essa aqui vai estar gravada para a eternidade, né não, Igor? Para a eternidade, Como diz um frade nosso, não tem perigo. Ai, viu? Mas eu acho que
uma perspectiva que eu gosto muito, aliás, são duas, acolhida e missão. Acolhida, a missão é esse desinstalar, sair e ir ao encontro do outro. E o acolhimento é justamente esse ato de perceber que as pessoas vêm e elas precisam ser abraçadas, acolhidas. No dia de ontem, aliás, semana passada, tivemos um encontro de catequese não, com pais, encontro com pais que estavam buscando catequese para os filhos. E aí nós lemos um texto do cardeal José Tolentino, e aí nesse texto ele recordava um texto de Galeano. E aí o texto de Galeano, que ele colocava lá no livro, era mais ou menos assim. Certo rapaz, de nome Fernando, era médico, trabalhava no hospital, e aí na noite de Natal, ele, terminando o seu plantão, já tinha fiscalizado, vistoriado tudo, percebe que ao longe começa a ouvir alguns barulhos de foguete, começa a perceber o brilho de alguns fogos, e aí então ele está saindo depois de revisar tudo. E aí alguma coisa diz para ele, volte e olhe para trás. E ele volta então para poder perceber, revisar novamente. Quando ele se volta, ele percebe a sombra de um menino, e era justamente um hospital oncológico, né? Ele percebe a sombra de um menino. Ele se volta e percebe, esse menino é tal menino. E aí então ele olha para o menino diz assim, diz para alguém aí fora que eu estou aqui. Então esse diz para alguém aí fora que eu estou aqui é como se fosse, eu preciso de um abraço, eu preciso de acolhida, eu estou aqui, eu preciso que venham, que estejam aqui também comigo, né? Então o fato dessa acolhida, para mim, é algo muito importante na caminhada da comunidade cristã, que é justamente compreender que para a igreja vêm pessoas de diversos tipos, de diversas situações, pessoas que estão bem e podem ajudar, pessoas que às vezes estão aos frangalhos e precisam de ajuda. E aí a acolhida, nesse momento, faz toda a diferença. Aquele que pode ajudar é bem acolhido e depois será direcionado. Aquele que precisa de ajuda será bem acolhido e será encaminhado. Então, se houvesse alguma hipótese dessa pergunta que você me fez... Não sei, né? De repente... eu creio que o caminho seria por aí. A necessidade de missão, ir ao encontro daquele que ainda está aí, ou dentro do hospital, e também essa necessidade de acolhida. Então, eu creio que seriam duas perspectivas que tomaria muito sério e muito forte para a minha vida. A necessidade de dizer cada comunidade como comunidade acolhedora e cada fiel como missionário. Então tá aí para vocês o Papa Fernando. Rapaz, não. É o Frei Fernando. Frei, muito obrigado pela sua presença. Por favor, as ações sociais da paróquia. Eu gostaria, antes de falar até das ações sociais, fazer um convite a todos aqui que nos veem. Votar agosto, né? Isso, a corrida. Agosto mesmo. 5 quilômetros. Nossa paróquia vai realizar a primeira Corrida da Luz. Serão 5 quilômetros de corrida. Para quem não consegue correr, vai ter a caminhada, 3 quilômetros de caminhada. Mas o importante é participar desse movimento. É no Dia dos Pais. Mas não precisa se preocupar que vai ser de manhã cedinho, 6h30 da manhã, aqui na Magalhães Neto. Então vai ser um momento muito bonito de vivência de nossa comunidade. É um projeto que o antigo pároco que esteve aqui, Frei Rogério, figuraça, gente boa demais, queridíssimo. Nós já o convidamos. Ele disse que vem participar conosco dessa Corrida da Luz. Eu espero que ele esteja aqui dia 10. O senhor vai correr de batina, não, né? Eu não. Vou correr como eu corro às vezes aí na orla, aí, de rapaz, short, tênis e camiseta. Se correr de batina, talvez possa acontecer algum problema de saúde. Então é melhor preservar e cuidar da saúde. Então no dia 10 de agosto, às 6h30 da manhã, nós teremos essa Corrida da Luz, a primeira Corrida da Luz aqui promovida pela paróquia Nossa Senhora da Luz. Tem o site de inscrição, quem está conosco, nos ajudando, apoiando e organizando é Jardel Moura, que também é paroquiano de nossa comunidade e que já tem muita experiência em promover e organizar as corridas aqui em nossa cidade de Salvador. Então é só entrar no site dele, Jardel Moura, acho que Jardel Moura Esporte, deixa eu ver bem aqui qual é o site direito, corridasjardelmoura.com.br/eventos e aí procurar Primeira Corrida da Luz. Então é uma das formas de ajudar a nossa paróquia que está em processo de reforma.
Então, aqueles que participarem na corrida nos ajudarão na reforma de nossa igreja. E se porventura alguém quiser, algum empreendedor que esteja nos vendo, nesse momento, quiser também patrocinar a nossa corrida, também tem o espaço para os patrocinadores, né? Nossa paróquia vive esse momento de reconstrução e de reforma, readequando um pouco nossos espaços para continuarmos vivendo bem e celebrando bem a nossa fé em nossa paróquia, como uma paróquia acolhedora, onde as pessoas se sintam bem ao entrar e participar. Os projetos sociais de nossa paróquia são realizados no Centro Comunitário Nossa Senhora da Luz, também conhecido como Centro Comunitário da Pituba, né? Alguns estão ali e outros estão no Nordeste de Amaralina. No Nordeste de Amaralina nós temos a creche São Pedro Nolasco, ou Centro de Atividades São Pedro Nolasco, e também temos o CAENA, que é o Centro de Avançado de Empreendedorismo Nordeste de Amaralina. Esses 2 projetos sociais funcionam lá no Nordeste, na parte do Areal, e outros são desenvolvidos no próprio Centro Comunitário de nossa paróquia. Distribuição das cestas, projeto Mamãe e Bebê e outros projetos também. Frei, muito obrigado pela sua participação, presença, sua bênção. Que Deus proteja, ilumine. Amém. Que Deus abençoe também a todos e cada um de nós, que nos abramos cada vez mais à vivência da fé, para que a palavra de Jesus toque nosso coração e nos ajude a conduzir, a criar uma sociedade cada vez mais acolhedora, aberta e disposta a viver os valores do Evangelho. Muito obrigado também a Igor, que está aqui conosco. Que Deus proteja e ilumine sempre. Para você que está do outro lado, saiba que foi um sonho realizado. Essa entrevista que já estava tentando já há muito tempo, mas o Frei está se pirulitando nesse exato momento. Agradecer você que está do outro lado. Obrigado, Igão. O Mais Cabelo, tratamento capilar e transplante, o Núcleo de Urologia da Bahia, no Hospital da Bahia, e também a Gran Hotel Estela Maris, o melhor resort urbano de Salvador. Beijos e queijos, fiquem bem. Obrigado pela sintonia e compartilhe o nosso trabalho, o nosso programa. Tchau.